Pela última reencarnação, esse espírito ele entra nessa última reencarnação numa vivência sábia e bem produtiva, ao mesmo tempo regido por muito ódio, rancores e mágoas de uma infância totalmente mal resolvida. Em vidas passadas, a brutalidade, a tristeza, aonde em vidas passadas praticou várias negatividades, aonde o ego, a arrogância em vidas passadas fez com que nesta vida, pela qual foi a última, se tornasse uma pessoa literalmente revoltada com a vida, com a própria religião, de pouca fé e ao mesmo tempo numa discussão divina muito grande. É um espírito que, em termos de religião, ao mesmo tempo que ele discutia muito com Deus, ele amava muito Deus e pedia muito ele as cremências e a força para sobreviver a cada dia. Ele tratava Deus como se fosse um vizinho, um amigo de porta, onde ele continua debatendo até hoje desta mesma igualdade. Sobre uma espiritualidade individual, ele aceitou a espiritualidade do jeito e da forma dele, aonde por mais que se tornou uma pessoa revoltada com o mundo e com a vida, teve uma infância sofrida, mas ao mesmo tempo uma razão de vida muito, mas muito vivenciada, aonde tinha suas opiniões próprias, vivia pelo teu próprio mundo. Desde os 7 anos de idade, já tinha uma personalidade montada e uma razão de tudo que queria pela própria vida. Família foi bom? Foi. Até então para colocá-lo no mundo, e ele valorizou tudo isso com muito valor. Mas a vida inteira e veio pronto numa opinião perfeita, vinda por ele mesmo. Nunca foi de ouvir ninguém, ouvia todo mundo, os conselhos, mas ao mesmo tempo sempre vibrado pela própria vida. A regência de Exu, que é o que sempre o comandava, na linhagem da terra, e filho também de Oxum, que é o que trouxe a vivência através de Iemanjá. Essas duas orixás feminino e Iemanjá, principalmente, foi a que acobertou em todos os sentidos. Na verdade, traz Oxum, porque se não fosse Oxum, que é Nossa Senhora, a mãe dele teria tido um aborto espontâneo na gestação. Ele não teria tido conclusão de vida não passando de um parto. Então, ele só ia ficar numa gestação de 5º ano no máximo, dos 5º mês, e teria sido abortado. Então, quem o acolheu foi Oxum, que é Nossa Senhora. Porém, a mãe mesma é Iemanjá. Ele é regido pela cabeça de Iemanjá, aonde deu a ele a inteligência sombria e um caminho totalmente individualista. Regido literalmente de poucos amigos, aonde ao mesmo tempo que tinha o lado radical, também tinha os momentos da doação, a crença numa mistura e numa fé individual. Hoje, esse espírito ele vive numa tranquilidade, porém se debatendo o tempo inteiro para melhorar ou para tentar voltar. A volta para ele seria fundamental para rever valores e literalmente fazer novamente o que não foi cumprido do jeito e da forma que tanto gostaria. É um espírito de uma personalidade muito forte, aonde por mais que ele tenha tido pai e mãe, ele desde criança ele só sabia o que queria. De repente, não pega isso aqui não, eu vou pegar porque eu quero. Então ele foi muito educado por conta própria e do jeito dele, uma personalidade muito enraizada. Aqui traz o lado frio e calculista, ele herdou do lado paterno, que é onde entra como karma fundamental a origem paterna. A mãe também, por mais que seja um lado materno, geralmente a mãe é o amor, é a compaixão. Ele também teve grandes desavenças com essa mulher também, que é a mãe. Então, na vida dele, ele teve muitos altos e baixos, conflitos, mas que em nenhum momento ele conectou. Ele simplesmente, desde criança, ele fez uma personalidade própria para a vida dele. De outro lado, a inteligência, a sabedoria, a frieza de resolver tudo com muita cautela e o ponto da espiritualidade, de viver a espiritualidade de uma maneira muito radical e, ao mesmo tempo, ele acabava sendo respeitado nas orações, mesmo sendo aquele bruto. Quem é esse cidadão homem? Então, se eu cometer aqui algum erro, alguma coisa, perdoem esse erro. E eu acho que também, independente do que eu falar aqui, as pessoas têm que ir atrás e pesquisar e ver e tirar suas conclusões. Isso aqui é baseado no que eu pesquisei, no que eu achei sobre ele. Tá? Realmente, foi um dos mais pedidos. As pessoas gostam muito dele e a morte dele foi muito controversa. Então, ficou muita coisa pelo caminho. O que eu tenho dele, aqui eu anotei algumas coisas. Tinha bastante coisa lá, mas eu anotei alguns fatos que eu achei interessantes na trajetória dele. Com 6 anos de idade, ele foi pro reformatório porque ele esfaqueou um cara que estava atacando a mãe dele. Estava batendo na mãe dele. Ele viveu
foi preso várias vezes, continuou cometendo, fazendo coisas erradas e tudo é muito controverso, mas assim, ele sempre esteve envolvido com coisas erradas e sempre teve gente que não gostava dele ou foi afetada pelas atitudes dele também. Ao mesmo tempo, ele tinha os momentos que ele queria melhorar e fazia boas ações. E é bizarro, assim, porque ele era um artista talentoso e morreu com 20 anos, se eu não me engano. Nossa, Então, com pouco tempo, ele fez muito sucesso, as pessoas gostavam muito do que ele fazia, mas ele sempre estava num sou bom, sou ruim, entendeu? Por exemplo, ele foi preso uma vez porque ele bateu numa mulher grávida, que era grávida dele. E depois, quando ele saiu, pagou a fiança lá, e, enfim, voltou para a vida comum, ele fez várias boas ações, ele estava numa de mudei, e a mulher foi lá e tirou as acusações também. Então ele sempre fica nessa coisa meio agridoce, assim, você não sabe o que pensar dele. Ainda mais a gente que realmente não teve contato nenhum, a gente ficou fora desse mundo pop, né, dessas coisas. É impressionante como isso passou batido pra gente. E aí ele morreu, ele foi atacado saindo de uma loja de moto, e aí foi relatado como latrocínio, mas como tinha muita gente que não gostava dele, o pessoal acredita que ele foi executado. E o fato curioso é que algumas, se eu não me engano, algumas semanas ou meses antes, ele tinha feito uma live no Instagram falando que o que ele queria deixar como legado caso ele morresse nos próximos meses e semanas e tal. Então o pessoal começa a associar como se fosse uma previsão e que ele sabia e tudo mais. Então é mais ou menos essa a história dele. Previsão não digo, mas ameaças ele já vinha sofrendo antes do desencarne. Então não teve uma premonição em si, e sim um fato real de muitas ameaças pelas quais ele vinha sofrendo antes do desencarne. E você acha que ele foi executado? Uhum. Ah, ele foi executado. Literalmente. Mas aqui traz ameaças antes. Boas ameaças antes. Boas, talvez não muito, mas muitas. Né?